Vamos lá. E aí, nostálgicos de plantão, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme, estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez, ao meu lado, eu trouxe um amigo das antigas para falar sobre a época de locadora, que inclusive ele foi dono de uma locadora por um bom tempo. E hoje eu fiz algumas perguntas, uma enquete lá, e a gente vai estar respondendo elas, a grande maioria aí que o pessoal quer saber. E se apresenta aí, Rubens, fala um pouco da sua trajetória, sua idade, esse tipo de coisa. Lembrando que a gente está gravando um cenário improvisado. Faz acender a luz. Aí. E o áudio também não vai ser dos melhores porque a gente está sem microfone de captação. Então a gente vai ter que falar um pouquinho aqui mais alto. Mas é o que tem para hoje, né? O que vale é a intenção. E já começando então com a primeira pergunta, quer dizer, primeiro você pode se apresentar. Sim, meu nome é Rubens, né? Sou aqui de Cambé. Tive locadora de games por um bom tempo, viu? Depois passou para Lan House, mas no começo foi o game mesmo. A gente trocou bastante CD, né? De Play 1, de Play 2, eu lembro aqui. Nostálgico Play 1, né? O quadradão, depois foi, né? O redondo, depois foi né? Sim, primeiro o Fat, depois o Slim. Só que assim, você pegou na época um pouco depois, né? Você lembra de quando você abriu e quando que fechou? Foi na época do PlayStation 2 já, né? No PlayStation 2, né? Eu fechei, abri no PlayStation, comecei no PlayStation 2, né? E fechei no PlayStation 3, já quase para o 4 já. Você não pegou o Super Nintendo, o Mega Drive, não chegou a ter na sua locadora, não, né? Não, eu só tive o PlayStation 1 e o 2, né? Por um bom tempo. Não... Mas o ano, você lembra? Quando você abriu? O ano exato? O ano foi 2002, 2002 e durou mais ou menos, pelo que eu lembro, até 2008. Que eu fui lá algumas vezes. Mesmo, 6 a 8 anos eu fiquei com e daí game, assim. Depois que acabou, você mudou pra Lan House, né? Isso. Daí você deixou os games de lado e a Lan House estava dando mais dinheiro. Só que a primeira pergunta assim é: qual foi a sua maior inspiração para você abrir a locadora? O que te motivou assim na época, que chamou a atenção? Porque eu gostava do game, né? Jogar o PlayStation 1, né? A grana, né? Também, né? Mas não só. A gente gostava, e o meu filho, né? Dele, a gente gostava de jogar. E que tal? Unir o útil ao agradável, né? E na área de futebol, que ele adora futebol, e eu gostava do God of War. Não, God of War foi depois, né? Mas no sentido do Resident Evil 1, né? O 2, depois foi evoluindo, né? Mas é porque a gente gostava de jogar e depois resolveu montar uma locadora nesse sentido. Nessa época aí, já tinha o PlayStation 2, né? Só que o PlayStation 1 ainda fazia bastante sucesso, né? Isso, o PlayStation 1 tinha o Tony Hawk's, tinha Crash, tinha vários jogos. Muitos jogos, né? E crianças assim, né? E era voltado na rapaziadinha, meninas, né? Ia pouco, mas ia, né? Mas mais era rapaziadinha. Verdade, né? Era mais a molecada, né? Mas algumas meninas, mas era muito difícil, porque o pessoal confiava na gente, né? As crianças, né? Então as meninas iam, mas era um número bem menor, mas porque também existia um jogo da Barbie, né? Mas assim, o público-alvo mesmo era mais a molecada. E o que assim mais rodava lá? Que mais assim, os jogos que a galera mais procurava? Era futebol, GTA, que isso daí não há dúvida. O que mais? O GTA, né? A gente falou o GTA, o futebol, né? O Wing Eleven, né? Esse daí, né? Brazucas, tudo nesse sentido de futebol. E o jogo de corrida, né? Tinha alguns que corriam, gostava de jogo de corrida, né? Os jogos de fase, que era o Resident Evil, depois foi o God of War, e esses outros pra frente assim. Mas o carro-chefe mesmo era o futebol. Né? A molecada gostava mais desses jogos aí, tipo de futebol, que dava pra jogar de 2, né? Os dois. Aí tinha um ou outro que fazia disputa de campeonato de Tony Hawk's. E daí eles aproveitavam que dava pra jogar de 2 e tipo, eles rachavam a hora, né? Igual hoje rachar Uber, naquela época rachava o Win Eleven. Nem tinha o PES, eu acho ainda, né? O FIFA, acho que era mais antigo ainda, que o Win Eleven virou o quê? O Win Eleven virou o FIFA ou virou o PES? Eu não sei muito bem de jogos de futebol, mas acho que é algo assim, né?
E uma coisa também interessante, assim, já teve alguma briga, alguma coisa assim que você já presenciou? Na verdade já teve um assalto, né? Sim. Que saiu até no jornal, que eu lembro muito bem, que Isso. roubaram os celulares, roubaram os videogames, você conseguiu recuperar, né? Isso. Mas eu falo assim, mais algum negócio assim de briga, assim. Discussão entre os caras, pelo jogo mesmo, né? Molecada. Né? Falando, teu controle tá melhor que o meu, então, né? Você tá ganhando por causa disso, aí às vezes trocava de controle, porque, né? Mas às vezes não era o controle, era o rapaz mesmo que era ruim. Jogando mesmo que era ruim. Então, mas Desculpa de bom perdedor, né? essas briguinhas só, assim, mas brigar de tapa, assim, essas coisas não. Teve assalto, essas coisas assim, né? Isso é até normal, né? Mas, graças a Deus, a gente recuperou tudo que foi roubado da gente, né? Graças a Deus. Então, vamos aí. Ah, que bom. E outra coisa também, o pessoal pergunta bastante assim sobre os jogos originais, porque em muitas locadoras aí montavam, a grande maioria, né, jogos eram realmente originais. E daí, assim, você disse que tinha uma parte, sim, que você comprou bastante os jogos originais. Isso. Só que também você tinha muitos jogos prensados, né, principalmente o do PlayStation 2, que era quase original. Ele era mais caro, né? Eu tenho uma coleção até hoje de jogos prensados, eu lembro que a gente trocava bastante também. Isso. E, assim, você usava CD paralelo, sabe? Aquele paralelo mesmo, assim, sem... Diz o pirata, né? Bom pirateiro. Não, sim, eu usava até... Também. No caso, até esses piratas a gente usava mais para locação, né? Porque a gente tinha bastante gente que alocava o CD, né? Então a gente mandava mais os piratas, porque os novos também... Os originais, o pessoal quase não devolvia, né? Tinha que ficar meio esperto. Mas os paralelos, né, a gente usava, os prensados também só era bom também para jogar. Prensado, né? A gente dá valor. Era bom mesmo. E era assim, né? Alocava bastante o CD também. É que você não pegou a época de fita, né? Então você não locou fita? Ou chegou a ter? Não, fita não. Do Nintendo 64? Não tive nada. E aproveitando esse gancho assim, qual foi todos os videogames que você teve? Você teve um que você teve mais, era PlayStation 1, PlayStation 2, GameCube, Xbox, aquele primeirão lá? Eu só mais na área do PlayStation mesmo, 1 e o 2, né? E agora eu tenho o 3 e o 4 né, em casa, mas é mais o... quando eu comecei mesmo foi com o 1 e o 2. Sim, mas naquela época ainda não tinha o 3, né? Você só tinha o Play 1 do... Você tinha quantos Play 1 e quantos Play 2? Eu cheguei a ter 3 PlayStation 1 e 2 PlayStation 2 na época. Não parava, entendeu? Era toda hora. Só com esses videogames mantinha a locadora? Você fala o quê? Tinha o quê? Uns 5, 6 videogames no total? 6 videogames no total. Tinha locadora que tinha bem mais, né? Mas quem tomava conta da locadora era minha esposa, então... Mas era um comércio muito bom nessa era dos videogames. Você não parava um minuto, tinha que reservar a hora e às vezes a pessoa, né, chegava e o cara tava lá e você tinha que pedir desculpa para a pessoa desligar a televisão, desligar o aparelho, o videogame para o outro chegar. Nunca aconteceu briga entre isso, mas, né, tinha uma pessoa que gostava de jogos de fase, dava dó da pessoa que gostava de jogo de fase, porque às vezes acabava o tempo e ele não dava pra salvar o jogo, né? O jogo ficava um pedacinho, né? Às vezes minha esposa e eu, a gente deixava um pouquinho mais, né? Pedia para o próprio cara que chegava depois, falar, espera um pouquinho só ele acabar de salvar o jogo, porque às vezes você jogava 1 hora e não conseguia passar de fase para salvar o jogo, né? Às vezes dava 15 minutos, 20 minutos para a pessoa acabar de passar a fase. Mas assim, a pessoa levava o memory card dela também, né? Tinha alguns que levava, tinha alguns que salvava no seu, né? Só que era uma bagunça. Tinha uns caras que ia lá e excluía o save do outro, salvava por cima de propósito. Tinha a galera maldosa mesmo, né? Ia lá, o cara zerou lá o GTA, o Resident Evil 4 na última fase e salvava por cima, ou deletava, né? Você tentava ficar de olho assim pra isso não acontecer, né? Mas não era sempre que dava. Não era sempre, porque às vezes tinha bastante gente, né? Mas quando era o memory card da gente, né? A gente salvava, ficava de olho para a pessoa não deletar o dos outros, né? Mas sempre existia um outro que dava um jeitinho escondidinho, assim, tava deletando, assim. Eu lembro lá que tinha umas locadoras que eu ia lá que tinha só um GameCube, né? Que era aquele que parecia um fogãozinho. E a maioria ele ficava só lá no fundo. E nessa locadora também tinha um Super Nintendo, que já era mais antigo.
E se eu não me engano, acho que tinha o quê? 2 Nintendo 64, mas o que fazia sucesso mesmo era o PlayStation. Tanto o PlayStation 1 que tava bombando, até mesmo depois do lançamento do Play 2, né? Depois de 2000, lá pra 2003, a galera jogava muito ainda o Play 1. Só que o Play 2, né, como era novidade, a galera priorizava bastante. Eu lembro que eu via aquele fogãozinho e falava, cara, parece um fogãozinho de 4 bocas, né? Verdade. Tinha um monte de cor, era colorido, mas prioridade mesmo era o PlayStation. Quando saiu o PlayStation, não tinha mais jeito, né? O 1 foi a febre do momento, o 2 também, mas sempre cada um gosta de um tipo de jogo, né? Mas na era do PlayStation foi muito bom. A gente já falou dos jogos mais jogados, mas assim, teve algum videogame que você colocou que não deu certo? Tanto videogame quanto algum jogo que chegou lá que ficou parado comendo poeira, assim, juntando poeira. Teve algum? Teve sim. O videogame não, até que não, né? Foi o PlayStation, eu só tive PlayStation, né? Mas jogo assim, teve assim, um tal de... eu esqueci o nome. O Alien, né? Teve bastante... tipo assim, era um jogo tão legal assim, gostoso de passar de fase, mas só pra mim, na verdade eu comprei, né? Muito bom assim o jogo, mas quem jogou só foi a minha esposa na época. Mais ninguém. Qual que é? Alien? O que? O Alien vs Predador? Alien vs Predador. Ou era aquele Alien que é um jogo indie? Tá. Nossa, eu nunca joguei. Pro Play 2 ou pro 1? Play 1. Então Play 1. Isso não sentiu muito efeito, não. Você lembra do Dino Crisis? Aquele dinossauro? Sim. Saiu 2 jogos pro Play 1, esse daí fez bastante sucesso? Esse jogou um pouquinho, sim. Tinha também o Fighting Force. Qual mais? O Jack Chan. O Jack Chan também saiu, mas não muito assim, né? Eu lembro que eu locava o CD do Jack Chan, daí ficava uns 2 dias em casa e eu gostava demais. Tanto que daí teve o do Play 2, que era o Jack Chan do desenho animado, né? Isso mesmo. Mas o Alien ficou lá, quase ninguém jogava mesmo, só mais a minha esposa mesmo. Quando não tinha ninguém, né, jogando nos games, né? E à noite, quando a gente ia embora, a gente tirava os games lá e ponhava e jogar em casa à noite. Esse foi o mais marcante, falo mais marcante que ficou lá, que ninguém... Assim, quase ninguém jogava. Né? E como que você fazia pra pegar os lançamentos de jogo? Você ia no Paraguai ou pegava aqui mesmo? Não, o lançamento era tudo por aqui mesmo. Tudo por aqui? O pessoal aqui em Londrina, muito conhecido na época, né? Como que era o nome? Fantasy Games, acho que não é isso. Sol Games? Era lá no Shopping Quintino. Que hoje já não existe mais. Não me lembro se tem mais agora, mas eu era ali no Shopping Quintino, ali tinha uma loja que sempre... E com o Bill um velho... Esse aqui esse da antiga, né? Das antigas, ele já mudou de vários lugares. Eu comprava dele quando eu era molequinho de tudo. Ele sempre, quando tinha algum lançamento bom, ele sempre dava um toque pra gente. O Rubinho, esse aqui é bom. Ele te dava um toque? A gente sempre pegava do Bill. O Bill era... Ele gravava o CD na hora, né? Ele tinha lá um Windows XP, Windows 98, que ficava gravando lá. Demorava 2 pra caramba, 2 horas, ou até mais pra gravar um CD. Eu lembro disso, mas isso daí era novidade, porque a maioria da galera não fazia isso não. Ele que começou, né? Porque ele pegava o CD pirata, paralelo, e ele mesmo gravava na casa dele, na própria locadora. Daí você chegava lá, você falava, olha, quero tal jogo. O bom é que você podia escolher qualquer jogo. Tanto pra alocar quanto pra comprar. Daí ele demorava lá, mas pelo menos ele cumpriu o papel dele. Esse Bill, ele é um cara bem conhecido mesmo de jogos aqui, na minha cidade. Todo mundo que mora aqui na região conhece ele tá até hoje, né? Hoje ele tem nesse ramo. Hoje ele já começa, ele trabalha com Play 4, Play 5, jogos originais mesmo, consegue fazer um preço bacana. Ele também pega videogame usado. Isso. E ele que na época ele que arrumava os PlayStation, né? Porque quebrava muito tempo de uso, né? Trocava as lentes, trocava as coisas, né? Destravava, né? Tem um videogame que vinha travado, né? Você tinha que pagar 200 então pra colocar o desbloqueio, né? No mínimo, assim. Deixa eu colocar o chip lá, o Matrix, que todo mundo usava. É isso mesmo. Deu Xbox também veio, deu Play 3 veio só depois do desbloqueio, né? Verdade. E ele foi pioneiro nessa área. Foi, pelo menos aqui da região, em São Paulo, essa cidade grande, Curitiba. Tipo assim, mas aqui... Fazia com carinho danado, independente da gente ser do mesmo ramo, né? E ele fazia capinha, fazia tudo certinho, né? Cara, muito 10 nessa ele tá até hoje firme trabalhando com isso. Continua e o pessoal confia muito nele. Isso daí eu não sabia não, que ele que passava pra você as dicas, pra vocês assim. Eu, na minha região, era eu e o outro rapaz, o Maurinho, né? Na época, né? Aí ele sempre passava no Bill, tem novidade? Tem, não, vamos
vamos fazer um aqui já pra você. Ele era a referência, que ninguém tinha internet, daí vocês iam lá e ó, é como se fosse a A internet. internet na época Era ele. Era ele que eu nem sabia de nada. E ele manja mesmo, eu sei, ele dava umas dicas Até foda, hoje cara. ele é um cara muito legal pra isso. E tipo assim, a galera fala bastante assim que cada locadora tinha a sua norma, né? Por exemplo assim, se xingar, se falasse palavrão, você descontava alguns minutos. E principalmente também se caísse o controle. Caiu o controle no chão, porque senão todo mundo ia derrubar, né? É. Daí você também descontava uns minutos ou você tinha essa tolerância e nem fazia nada? Não fazia nada. Mas você dava um pedia pra pito, pessoa assim, assim, tomar mais cuidado, né? Porque se quebrasse era difícil de arrumar, né? Era caro, né? Detalhe, esse cara aqui já arrumou muitos controles de Play 2 pra mim, você lembra? Ah, Eu sim. trazia aqui e montava aqui. Desmontava. De Super Nintendo, nossa porque senhora. O controle às vezes não era só trocar a borrachinha, né, de dentro. A Esse gente cara abria manja, tudo né? e, né, trocar as borrachinhas. Hoje já nem acha mais essas borrachinhas mais. Ah, é Mas verdade, né? Controles novos já é bem mais complicado, né? É quase o preço de um videogame, o preço do controle do DualSense lá do Play 5. Ah, Você né? viu, cara? Uns R$500. Não, Nossa, é muito absurdo. absurdo demais. É que a gente toma cuidado, mas põe na locadora hoje com um controle de R$500, a pessoa Então. vai entrar, roubar entrar pra roubar o controle. Sim. Nessa parte, então, você era mais tolerante, assim, você aceitava mais. A pessoa derrubou, assim, lógico que não podia fazer, tipo, muita palhaçada, assim, mas Não, você tinha uma liberdade maior. Quando era comigo era assim, mais tranquilo. Minha esposa já dava uns pitos, já às vezes caía 2, 3 vezes a mesma pessoa, já falava, não, deixa quieto, você vai embora, a gente devolve teus minutos e deixa quieto. Né? Mas, devolvia o dinheiro? porque às vezes tinha pessoa chata mesmo, que a gente acabava devolvendo dinheiro pra ir embora mesmo. Pra ele não ficar lá, porque geralmente Sempre você tem descontava alguém, né? alguns minutos, daí você falou, menos 10 minutos, perdeu. A gente sempre tem mesmo que seja muita gente, sempre tem um chato, né? Então, Sempre, em todo lugar tem um FDP, né? então aí você fala, vai. É o locador de fulano, então vai lá que às vezes é melhor se. A molecada, assim, o público jovem, você falou, era mais ou menos o quê? Não tinha dessa, assim, de os menores ter que ir acompanhado com os pais? Você podia ir de menor assim? Não, porque a gente era muito conhecido lá, né? Os pais até traziam as crianças pra dar um rolê, ia dar um rolê e deixava as crianças com a gente. É verdade. Né? Tinha 10, 12 anos, né? Os menores, Tipo né? um playground. Fica aqui com o Rubinho, ou a Solange, que era minha esposa. A creche do Rubinho, era assim. Mais ou menos isso. E a gente cuidava, né? Como se fosse os nossos. Que depois, eu vi uma notícia, acho que depois lá de 2010, assim, as lan houses que ainda existia, o governo começou a barrar, você não podia entrar com o uniforme da escola e também tinha que ser de maior de 16 ou 14, era alguma coisa assim. No horário de escola a gente não deixava ninguém entrar. Vocês eram bem rígidos nessa parte. As crianças, né? Se viesse, a gente já não deixava entrar porque a gente já conhecia eles. Falava, não, tá matando nós. Eu até ligava pra mãe, falava, fulano tá aqui querendo jogar e a gente tá sabendo que ele tá matando nós. A mãe vinha buscar, o pai vinha buscar, mas em horário de aula, assim, nenhum jogava não. Caramba. Final de semana aí já lotava, aí sábado, domingo, né? Lotava. Eu fui muito nessa locadora aqui do lado, tem uma locadora aqui do lado, que inclusive eu já falei em outros vídeos e tal, só que eu entrava muito assim, só que tipo de uniforme, daí eu colocava uma jaqueta, né? E a calça era uma calça azul assim, tampava uma coisinha aqui e entrava lá. Pelo menos eles nunca reclamaram, né? Mas daí depois já começaram a pegar no pé mais, mas eu fiz bastante isso. Tinha bastante, mas a gente não deixava entrar não. A gente já conhecia a turminha já. Pra finalizar, assim, já teve alguma pérola, alguma coisa engraçada que te marcou bastante? Uma coisa que você fala assim, caramba, lá naquela época era desse jeito. Alguém fez alguma sacanagem ou alguma coisa assim? Sei lá, uma coisa que te marcou pra gente. Eu acho que o pessoal marcava encontro, né, de se encontrar ali pra fazer os torneios entre eles ali. Os campeonatinhos daquela futebol, época. Né, o eSports da época. Fazer o campeonatinho de futebol. Né, era um ponto de encontro, Lan House era um ponto de encontro de todo. Lan House não, digo, o game, né? Depois veio a Lan House. Mas o game, né, era um ponto de encontro da molecada ali. No domingo, você não ficava tranquilo. Ficava tranquilo assim, não pode dizer, mas era um ponto de encontro, né? Às vezes o pessoal vinha, trazia coxinha, sentava ali, comia coxinha, põe uma cadeira para lá de fora do comércio, ali ficava sentado ali, trazia
o refrigerante, porque a gente não achava tomar cerveja, nunca deixou, né? Ah, bem lembrado. Então, cerveja nunca tomou, refrigerante, comeu uma coxinha, às vezes, né, sentava pro lado de fora. Chegou a tua hora, entrava, já saiu um pouquinho, vinha outro, né? Então, era um ponto de encontro da rapaziada, né? Tinha as meninas também, as moças, né? Também que vinha jogar, né? Mas tudo com respeito, né? A gente, quando era moço, não pedia para ninguém falar palavrão nem nada lá. Porque nesse local sempre um outro xingava, né? Mas quando tinha as moças já era mais respeitoso. E quando chegava uma moça, chamava a atenção da molecada, dos mais velhos. Nossa, uma mulher, cara. Uma criança, uma menina, né? E porque ficava lá a molecada suada, né? Aquele cheiro de sovaco lá, tudo aí chegava uma... não, mas era muito legal. Era muito bom, era um ponto né? de encontro da... Uma época assim incrível, né? Mas assim, a última pergunta agora mesmo, assim, você acha que ainda é possível viver de videogame assim, dessa forma? De alugar hora para as pessoas jogar? Com a internet aí muito agora que vai vir a 5G no caso, eu acho que o videogame agora... Molecada joga só no celular. Só pra dentro de casa mesmo, algum outro que é nostálgico que nem eu. Eu que gosto de jogar um PlayStation assim, alguma coisa. Mas se você montar um comércio nessa área assim, acho que hoje não dá certo mais não. Mas eu falo assim, se colocar, por exemplo, lá o PlayStation 5, o novo Xbox, coloca até o Nintendo Switch, assim, esses jogos não é novo, porque o Play 5 é o quê? R$4.000, né? Pelo menos agora. Você acha que... Eu acho que não conseguiria se sustentar, né? Eu acho que a vida tá muito corrida, assim, nesse sentido de... A molecada tem celular, internet, então... O celular hoje em dia, você dá pra baixar de tudo, baixa um jogo aí, você... né? Apesar que o celular, acho que perde muito tempo da criançada, porque naquela época lá, quando eu tinha o game lá, se reunia mais, conversava mais, né? As crianças, né? Ou dava uma dica do jogo para um, dava uma dica do jogo para outro, né? E hoje não, hoje cada um no seu cantinho com seu celular. Bem isso mesmo. De 128 GB e tal. Então, fica cada um no seu mundinho agora. É que assim, o celular não chega no nível dos gráficos do Play 5, né? Ele chega no máximo assim, o nível do gráfico do PlayStation 3, né? Sim. Mas a molecada prefere assim, porque, tipo, comparando com aquela época, em vez do celular, a molecada tinha aqueles brick game, que era aqueles joguinhos lá, assim, era muito abaixo. O celular é abaixo, só que não é tão abaixo assim, já dá pra se divertir bastante, fazer muita coisa, né? Computador também, hoje em dia todo mundo tem um PC básico em casa, né? Então, mudou muito naquela época. Hoje ficou mais individual, né? Hoje a pessoa não quer saber daquele grupo, né? Tinha bastante grupo assim, né? O pessoal, 2, 3 reunia assim, fazia um campeonatinho entre eles, depois ia mais 2, 3, outro 4, 5, às vezes tinha até 10 pessoas ali, esperando pra jogar ali. E eles conversavam entre si, agora com o celular, hoje, acho que hoje para fazer isso daí já não dá mais. E você não tem um local assim, bem confiável, né? Naquela época as pessoas ainda confiavam, assim, deixavam as crianças bem observado, né? Isso daí também. 12 anos, 14 anos, mas ficava lá. Mas tinha também pessoal mais velho, né? Você falou, tinha toda a idade, tinha aqueles cavalão lá. Tinha uns 40, tinha até um pouquinho mais velho, até de 50 anos a pessoa ia lá jogar. E tinha uns 10, 12 anos, né? Que também ficava jogando. Às vezes os menores ensinavam os maiores a jogar alguma coisa. Tal coisa assim, né? Tinha revista também, para passar a fase. O alarme. Tinha certas fases do jogo lá que você tinha que ter uma... Acabou seu tempo agora, ó. É verdade. Acabou o tempo também, tá na hora de deixar o like, ó. Isso aí. Não, tô brincando, pode falar, terminei. Tranquilo. Aí na época tinha muita revistinha de jogo, né? Passar a fase, tinha fase. Nossa, é verdade, já fiz um vídeo sobre isso. Às vezes não tinha internet, pra eu ficar procurando, como é que eu passo tal fase, tal jogo. Eu tenho umas revistinhas lá, nossa, era muito legal. A revista Game Master, nossa. Isso mesmo. Um monte. Comprava as revistas pra passar as fases, assim, né? Mas era muito legal. Agora, hoje em dia, o celular, você... tal fase, você procura ali na época. Tem milhões de detonados de qualquer jogo. Então, era gostoso, mais nostálgico. Agora ficou mais diferente. Inclusive, a gente também vai fazer um vídeo falando sobre Lan House nesse mesmo estilo, que depois você também foi dono. Eu decidi não separar, eu decidi não juntar para o vídeo não se estender demais. Esse vídeo hoje foi bem grande, foi mais um bate-papo aqui, né? Como se fosse um podcast improvisado do jeito que a gente pode. Mas foi. Se tiver mais algumas perguntas, a gente pode fazer uma parte 2, mas eu perguntei tudo que deu aqui na telha, eu até anotei o roteiro no celular, algumas coisinhas.
Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, se possível comentar. Aquele forte abraço de sempre. Até a próxima, valeu e fui. Se tem alguma última mensagem aí, pode falar. Tranquilo. Só pra deixar o like, né? Deixa o like aí. É, pra fortalecer. Mas então é isso. É nóis. Aí. Agora acendeu a luz. Ai, ai, ai. Será que ficou bom? Vamos ver? Não, calma. Pera aí. Pra falar um pouco sobre as locadoras. Cacete.